Estamos iniciando um novo estudo sobre parábolas. E nessa parábola de hoje, a parábola do semeador, uma parábola muito interessante que nós vamos estar apresentando a vocês hoje. E estamos aqui com o Dr. Roberto Basotti, professor universitário, que estará nos ajudando e pensando juntos sobre esta parábola. O que essa parábola nos desafia hoje como palavra de Deus e como nós estamos tratando ou trabalhando esses temas de semente, semeador, de terrenos, enfim, nós vamos trazer isso para vocês. Por isso eu convido o professor Basotti a fazer a leitura, né? Obrigado, pastor Silvio. Nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 13, primeiramente a parte em que Jesus nos conta a parábola, que vai do versículo 3 ao versículo 8. Diz assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Agora vamos para a explicação que Jesus deu para esta parábola, que se encontra no mesmo capítulo, em Mateus 13, vamos ler agora do 18 ao 23. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Pastor Silvio, aproveitando aqui que eu estou com a palavra, eu gostaria de perguntar para o senhor o que é uma parábola? Certo. Bem, a parábola ela é uma comparação que Jesus procura fazer. A expressão parábola ela é formada por duas palavras no grego, que ela tem a ideia assim: eu vou trazer para você algo que seja parecido. Ou seja, no caso aqui, Jesus está pegando uma ideia que era muito comum na época, que era da semeadura. Ou seja, quando Jesus começa a explicar e dizendo, olha, é parecido com isso, é semelhante a isso, havia então um entendimento das pessoas, ficou claro para eles. Só que ele diz assim, olha, o que eu estou falando nessa parábola, você tem que trazer para a vida espiritual, você tem que trazer para a sua vida cotidiana. Ou seja, ele traz um exemplo da semeadura, mas ele fala assim, como você pode aplicar isso na sua vida pessoal? Pastor, eu ao ler esta parábola, eu percebi que existem 3 elementos nessa parábola. A gente tem a figura do semeador, tem a figura da semente, e também tem a terra onde a semente é lançada. Então eu vejo 3 elementos nessa parábola. Então eu gostaria que o pastor me explicasse, um a um, esses 3 elementos. Primeiro, o que significa? Quem é o semeador? É Jesus? Sou eu? É o pastor? Depois, quem é a semente? E depois, esses terrenos aí, que a gente vai, que eu vejo que tem 4 terrenos, que a gente vai ter que falar depois. Mas vamos começar então com o semeador. São 3 semeador. perguntas. Bom, nós podemos entender esta palavra, o semeador, de 2 formas. Primeiro, nós vemos lá em João capítulo 15, que Jesus ele faz uma outra comparação, de que ele é a videira verdadeira e o pai é o agricultor. Então, no caso, o semeador aqui, no primeiro momento, nós entendemos como sendo Deus. Porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra que foi semeada neste mundo, trazida a este mundo para realmente adentrar os nossos corações. Então, num primeiro momento, nós entendemos isso, que a parábola, ela fala do semeador como sendo Deus. Só que, como eu tenho que aplicar isso na minha vida,
todos nós somos também semeadores. Amém. Ou somos desafiados a levar a semente. Professor, no capítulo 3, verso 6 de 1 Coríntios, Paulo fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Né? Ou seja, eu tenho o compromisso de levar a palavra de Deus. Talvez num trabalho sistêmico, o outro vai vir regar, o outro vai vir talvez tirar algumas ervas daninhas, enfim, é um trabalho conjunto de um corpo, como igreja que somos, né? Mas sem esquecer que quem vai dar o crescimento é Deus. Por isso nós temos que ter paciência, né, com aquelas pessoas que muitas vezes estão errando, ou com aquelas pessoas que ainda não aprenderam tudo quanto nós achamos que deveria aprender. Né? Mas no primeiro momento, esse semeador é Deus. No segundo momento, semente. o semeador, né? O semeador, tá. O semeador é Deus e todos nós cooperamos com Deus na semeadura. Amém. Aí depois vem a questão da semente. Semeador e Semente. Semente. Tá. Uma coisa que a gente tem que entender, que essa semente é a palavra de Deus. Né? Tanto é que no versículo que foi lido aqui, quando o versículo 19 diz: ouvindo alguém a palavra do reino, né? Não é qualquer palavra. Eu não vou semear uma filosofia, eu não vou semear uma ideia psicológica, eu não vou semear uma ideia humanista. Nós vamos semear a palavra do reino. Vamos semear uma ideologia. Não é uma ideologia. Né? E essa palavra do reino, para nós, é Jesus. Amém. Jesus é a palavra viva. Né? E é esse compromisso com a palavra viva que nós temos que ter. Né? Agora, nós podemos semear muitas coisas. Né? Tanto é que tem, né, numa outra parábola que nós vamos talvez fazê-la, é a parábola do joio e do trigo. Ou seja, há vários tipos de elementos que podem ser plantados. Vários tipos de sementes. A nossa semente aqui é a semente verdadeira, a palavra de Deus. Genuína. E aí que está, Basotti, ela não pode ser uma semente transgênica. Porque hoje nós temos igrejas transgênicas, né? Porque tem usado uma outra semente que não é a semente genuína. É um cristianismo sintético, né? Que gera frutos sintéticos, que não faz bem para a saúde. Então a semente aqui é a genuína palavra de Deus. O leite genuíno, como diz Pedro, tá? Certo? Bom, e aí, pastor, então, veja bem, então nós temos o semeador, temos a semente, então o semeador agora lançou a semente caiu no terreno. Eu fico pensando assim, se o terreno for qualquer terreno, eu falo, eu não tenho culpa, essa semente caiu no lugar errado. Esse terreno, então, é um terreno qualquer. O que é o terreno, pastor? Então, que a gente comentou, né, Basotti, que se a parábola é uma coisa que vai nos aproximar, então ele fala, olha, é semelhante a uma semeadura. Né? Então, esses tipos de terrenos, vamos entender como tipos de pessoas, de corações. Né? Então, lógico, algumas pessoas agem ou reagem de maneiras diferentes diante da palavra. Né? Talvez alguém, né, pode, ao ouvir a palavra, se emocionar, chorar muito, se quebrantar. A gente usa essa expressão erradamente, mas usa-se a expressão quebrantar, como se fosse um choro. Né? Outros talvez vão ficar... Olha, pastor, então esse aí que está aqui no 4. Ó. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Esse então é o que o senhor falou agora. É o que ouve, lá a pregação, chora. Esse é o que você está falando agora, né? Podemos dizer que sim, que são assim, maneiras diferentes, porque a questão, perceba assim, o problema não está, se nós olharmos que o semeador, primeiramente, é Deus. É Deus, tá, não tem problema. E segundo a semente, é boa, não tem problema. O problema vai ser o terreno. O problema é o terreno. Entendeu? Então, como que nós estamos nos relacionando com a palavra? Tem 4 terrenos, pastor? São 4 tipos de corações, de pessoas, que nós precisamos perceber. Né? Então, na verdade, seria, como que nós nos relacionamos com a palavra? Com essa palavra genuína, a palavra de Deus. Tá? Qual a diferença que a palavra de Deus faz na minha vida,
na tua vida. Né? Porque assim, se nós estamos na vida da igreja, né? E até tem um texto, Basotti, que fala assim, cristãos ateus. Que esse livro vai falar assim, você tem o nome de cristão, mas todas as tuas atitudes são de ateus. Ou seja, muitas pessoas não acreditam em Deus, estão dentro da igreja, mas cheio de medos, sendo que o perfeito amor lança fora todo medo. Muitas pessoas sem direção, sendo que o Senhor é o nosso pastor e nos guia. Com tantas verdades por aí, mas não houve o Espírito Santo que nos guia à verdade, que é Deus, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos ter essa perspectiva, de que o problema não está no semeador, não está na semente, está no terreno. No coração. No coração. Então, nós podemos falar, professor, de cada um, desses terrenos. Isso. Que aí esses terrenos, eles vão tipificar. Tipicam, parecido com... E são 4 terrenos. 4 terrenos. Cada terreno é um tipo de ouvinte, um tipo de pessoa, Basotti. Então, por exemplo, seria assim, diferentes formas de aceitar a palavra de Deus. Porque assim, muitas vezes a gente brinca, né? O problema é assim, você conta uma piada e o outro não ri. Então a piada vai depender mais do ouvinte, do que muitas vezes você conta ela de uma maneira até engraçada e tal, mas o outro não está risada nenhuma. Ou seja, ele não achou graça daquilo. Ele não entendeu. Ele não entendeu, ou assim, para ele não tem graça. Agora, diferentemente da palavra, a palavra é relevante para nós. Só que algumas pessoas pensam que não é relevante. Que a Bíblia hoje, no século XXI, é um livro ultrapassado. E não é. Então, no primeiro terreno aqui, Basotti, à beira do caminho, vamos dizer assim, aqueles carreadores de café, seria assim, semeou o café ali, mas caiu uma sementinha do lado, vai nascer uma plantinha ali. É lógico que, por ser um lugar de passagem, aquela planta não vai vingar, ela vai ser pisoteada, enfim. Tá. O que representa isso? Se nós estamos falando que cada terreno é um tipo de ouvinte, um tipo de pessoa, qual que é este primeiro terreno aqui? O que ele representaria? Uma pessoa de mente fechada. A pessoa de mente fechada seria a pessoa ou o terreno à beira do caminho. Ou seja, uma pessoa orgulhosa. Então, vamos dizer assim, você é doutor em certa área, lá na universidade. Só que você não é doutor em todas as áreas. Mas muitas vezes, por causa de um título que nós temos, o orgulho diz, não, eu não preciso aprender mais nada, eu sei tudo. E por mais que, em algumas áreas, por exemplo, na própria área da teologia, por mais formação e informação que nós temos, por ser uma palavra que é viva e eficaz, que é a palavra de Deus, nós nunca vamos esgotar os argumentos desta palavra, pois ela se renova. Então, o solo à beira do caminho é essa pessoa que tem uma mente fechada. Também pode representar uma pessoa que tem medo do novo. Mas se eu aceitar Jesus, eu vou ter que isso, eu vou ter que aquilo, enfim, tantas coisas. Ou seja, ele começa a ver o discipulado, o reino de Deus, mais da parte talvez negativa, daquilo que ele vai perder, mas a gente tem a ideia do custo-benefício. Não é só medo, acho que a questão da zona de conforto também, né? Comodismo. Isso. E no sentido assim, não vou me arriscar. Até alguém disse assim, é pessoal que gosta da canja de galinha, quentinha e satisfatória, mas não enche barriga. Nós não podemos ter a mente fechada, não podemos ter medo. Agora, para nós sairmos dessa condição de um terreno à beira do caminho, nós temos que negar a nós mesmos. Eu sou uma pessoa que estou aqui para aprender, sou um discípulo. Eu tenho que ter um coração ensinável. Porque senão, Basotti, é como aquela pessoa que ele fala assim, para mim pau é pau, pedra é pedra.
Mas de repente você fala assim, ó, isso aqui é madeira, né? Essa mesa aqui é madeira. De repente eu falo assim, sabe, você está equivocado. Isso aqui realmente é um material sintético, tal, que imita madeira, mas não é madeira. Né? Mas muitas vezes a pessoa tem um acordo silencioso, para ele é tudo madeira, para ele é tudo pedra. Ou seja, ele não se abre para uma nova possibilidade. Né? Então a palavra de Deus, ela vai entrar em nós. Né? Ela vai ter que romper, né, espaços dentro de nós, como uma semente. Né? Vai criar raízes, né? Ela vai ocupar espaços. Então a palavra de Deus, ela precisa ocupar os espaços vazios do nosso coração. Né? Então dessa maneira nós vencemos os obstáculos. Né? Então esse primeiro terreno seria assim, essa pessoa que tem uma mente fechada. Mas eu fiquei com a seguinte impressão aqui, pastor, porque aqui na explicação, no 18, no 19, Jesus diz assim, versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata. Então eu tenho a impressão que me dá, pastor, é que haveria também aquele que não é fechado. Ele ouviu a palavra, ele foi sensibilizado, ele chegou até, o pastor chamou para a frente, fez o apelo, ele foi lá, aceitou Jesus. Mas na hora que ele chegou na porta da igreja, apareceu lá um amigo dele, não, cara, vamos tomar umas e outras aí. Aí ele já esqueceu o que ele ouviu, né? Chegou em casa, está preocupado à noite já com o dia seguinte dele. Então a ideia que me dá também, além daquele fechado que o senhor apresentou, também incluiria aquele que ouviu a palavra, né? A sementinha chegou até a encaixar no solo, mas chegou a ave, né? Essa ave é o que? É o mundo, né? Que aquele pouquinho que tinha, levou. Certo. Né? Seria isso também, pastor? Incluiria esse também? Aqui é até interessante, você colocou o versículo 19, né? Isso, A expressão está assim, ó, e não entendendo. Vamos prestar atenção nessa palavra que é muito importante. Né? Porque assim, você fala assim, bom, se eu estou falando com você, ou você falando comigo, aí eu falo, mas olha, eu não entendi. Tá. Então, eu posso me livrar da culpa, porque eu não entendi. Né? Então, no caso é uma desculpa para essa pessoa, né, ou para esse ouvinte? Não há. Então, por quê? Porque aí nós temos que ir um pouco lá no grego. Né? A ideia desse não entender é o seguinte, não deu o devido valor. Porque assim, você vai fazer, eu falo uma coisa para você, já ouviu aquela expressão, entra por aqui, sai por aqui? Fazer ouvido. Você entendeu racionalmente. Isso, mas você não deu valor. Não deu valor. É lógico. Aí, você usou esse exemplo. Eu estou na igreja ali, ouvi a palavra, me emocionei, levantei a mão, fui na frente e tal. Aí eu saio lá na rua, encontro um colega, e aí ele vai falar assim, e daí, vamos para as baladas, vamos para as coisas e tal. Aí você fala, vamos. Ou seja, você não deu valor àquela palavra. Ou seja, aquela palavra você ouviu, mas, quer dizer, ouviu de um lado, saiu do outro, não internalizou aquela palavra. Tá? E é isso que tem acontecido, né? Nós ouvimos muitos sermões, muitas palavras, mas não deixamos essa palavra sair aqui da mente e entrar no coração. Ela fica só aqui. Nós ficamos raciocinando, ficamos tentando entender as coisas de Deus e não deixando as coisas de Deus realmente tomar o controle do nosso coração. Então, essa seria a ideia, né, desse primeiro terreno. Primeiro terreno. E aí nós temos aquele segundo, né? Que é o solo rochoso. Como que está a explicação daí? Eu vou reler aqui, pastor. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E lá no 20, explicando assim, porque o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Certo. Tanto ali no Evangelho de João, Jesus ele fala assim, eu estou trazendo essa palavra para vocês, para que vocês tenham uma alegria completa em si mesmos. Né? Então, a ideia é que nós tenhamos alegria completa em nós mesmos. Né? Aqui, nós podemos dizer assim, que esse tipo de ouvinte do terreno rochoso é uma pessoa que ela pensa superficialmente. Ela não faz reflexão. Ela se alegra. Se alegra.
Mas ao mesmo momento que ela está alegre, já ela está triste. Né? Nós podemos fazer uma comparação, né? Falando de parábolas, aí, comparações, enfim. Né? É como nós estamos aqui, né, gravando, nós estamos aqui nesse momento de estudo. Né? Daqui a pouco vamos sair aqui dessa sala. O que nós vamos fazer? Nós vamos desligar todos os aparelhos, desligar a luz. Né? Infelizmente, tem algumas pessoas que parece que tem um interruptor. Ele chega da igreja e ele liga. Aí ele começa, glória a Deus, aleluia. Saiu da igreja e desliga. Quer dizer, então ele é espiritual lá 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, depende do momento do culto. E nas outras horas ele age da maneira como ele quer. Né? Ou seja, é uma mente superficial. Né? Ele não chega a se aprofundar realmente, a ter raízes. Porque a palavra lá em Jeremias fala que aquele que crê no Senhor é como uma árvore que ele estende as suas raízes, né? E ele não teme o momento de sequidão, porque as suas raízes se estendem para o ribeiro. Então, nós podemos estar num momento de sequidão, mas depende das nossas raízes, se nós vamos manter o verdor, né, nas nossas vidas, o verdor, o vigor, né, os frutos, né, na nossa vida, né? Então, esse segundo ouvinte é uma pessoa que pensa superficialmente, ela se deixa levar pelos modismos. Né? Então, muitas vezes na igreja tem os modismos, né? Tem as épocas, os livros, as ideias, né? E muitas vezes as pessoas começam a copiar ideias. Sendo que nós temos, né, a Bíblia aí com muitas palavras de Deus, muitas ideias de Deus, e nós não colocamos e internalizamos essas ideias de Deus. Né? E, pastor Silvio, eu estava pensando quando o senhor falava aqui, eu cheguei de máscara, né? Sim. Aí eu tirei a máscara. A pessoa que tem uma pessoa que faz o contrário, né? Ela chega, sei lá, se aqui põe a máscara, na hora que acaba o culto, ela tira a máscara. A minha máscara está ali na sacolinha, eu fiz o contrário, tá? Então, mas você falou, eu achei interessante, é realmente isso. Até eu acho interessante, tem um livro, né, que ele tem uma charge, que é assim, o cidadão ele chega no guarda-roupa, né? Ele levantou de manhã, ele abriu o guarda-roupa e aí, olhando o guarda-roupa, ele tem assim um monte de máscaras. Tem a máscara de segunda-feira, a máscara de terça, de quarta e tal, né? E tem a máscara lá de sábado e domingo, enfim, né? Ela adere rapidamente a um assunto, a uma ideia, mas também logo abandona. Né? Nós podemos dizer assim, até que é aquela pessoa fogo de palha. Né? Tem aquela combustão rápida e tal, mas no outro dia só está, né? Nem cinza tem. Né? Ele acaba realmente tendo uma vida superficial. E não é isso que Deus quer para nós. Né? Deus quer que nós comecemos e terminemos com muito entusiasmo. Que nós não sejamos fogo de palha. Né? Que nós tenhamos uma vida de consistência. Né? Porque a questão da fé não é tamanho de fé, mas é consistência de fé. Né? Então, por que eu falo da fé? Porque se nós tivermos uma fé consistente, nós vamos ter uma vida consistente, uma conduta consistente, né? Nós vamos ter uma vida integral, né? Uma vida plena. Né? Ou seja, todas as áreas da nossa vida estarão no controle do Senhor. Por quê? Porque Ele semeou em nós a palavra. E a palavra é luz para o nosso caminho. Nós meditamos dia e noite nesta palavra e essa palavra faz toda a diferença. Agora nós chegamos no terceiro terreno aí, que é entre espinhos. Pastor, antes de eu passar para os espinhos, o senhor tem uma longa trajetória como pastor e a minha pergunta é, a ideia que ele fica, eu discuto isso no final, é que não é fixo a esses corações. O senhor teve experiência assim, com alguém que foi fogo de palha, foi, voltou, e uma hora pegou e foi, e hoje está dando fruto? Como é que é a experiência? O senhor, existe esse caso? O senhor que já trabalhou com todos os tipos, acredito, de cristãos? Uma das coisas que nós temos que, não é a parábola que nós vamos falar, mas a gente tem a parábola do joio e do trigo. Tá. Né? A parábola do joio e do trigo ela é muito interessante, né? Porque você está falando dois tipos de sementes. Isso. Né? Então é o seguinte, na parábola lá do joio e do trigo, fala que no final dos tempos... Vai separar. Mas quem vai fazer essa separação são os anjos.
não são os homens. Por que isso? Porque nós temos nossas preferências pessoais. Com certeza. Ele não vale nada, mas é meu amigo. É isso. Agora o anjo não, o anjo cumpre ordens. Mas agora, é interessante um comentário bíblico de Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, que eu acho muito interessante, porque ele diz o seguinte: por que Deus não manda arrancar logo de cara o joio? Para não prejudicar o trigo? Santo Agostinho, entendendo a graça de Deus, ele diz assim: Deus não manda arrancar o joio porque humanamente isso é impossível acontecer. Mas no reino de Deus, o joio pode se tornar em trigo. Então só no final... Eu não tinha pensado nisso, pastor. Só no final que pode... Vai ter a colheita... Mas o trigo pode virar joio também, pastor. Infelizmente. É recíproco. Mas a ideia é assim, por isso nós temos que ter paciência, nós temos que... Aqueles que são mais fracos na fé, tem pessoas que são mais lentos. Eu falo o fogo de palha pode virar fogueira. Pode se tornar... só para você ter uma ideia, conta essa história de do irmão lá na Inglaterra chamado Thomas. Thomas, ele era um professor de escola dominical. No final da vida dele, até ele ficava mais no fundo lá da igreja, enfim e tal, e ele não tinha muitos amigos, Mas aí quando Thomas faleceu, até o pastor falou assim: acho que vai eu e mais uns dois lá só, no velório e tal. E realmente não tinha muitas pessoas, tinha pouquíssimas pessoas lá com ele, Mas aí, quando foi lá no cemitério, no sepultamento, enfim, chegou uma pessoa, assim, bem apresentável e tal, e foi lá e fez uma saudação, lá, que era digno de reis. E aí então, depois o pastor se aproximou dele e falou assim: você conhecia o Thomas, Aí ele falou assim: olha, sabe, o Thomas foi o meu professor de escola dominical. E eu era muito rebelde, era muito bagunceiro e tal, mas ele teve paciência comigo e tal. E aí então ele falou assim: tudo que eu sou hoje eu devo a ele. E aí então, estava na Inglaterra, normal, um dia meio chuvoso, lá em Londres, lá e tal, meio frio. Mas aí então o pastor pôde ver, que ele era um soldado de alta patente do exército. Bacana. Não sei se brigadeiro, general, mas era uma pessoa, quer dizer, ele está dizendo assim: olha, eu não fui muito bem ali, mas eu aprendi alguns princípios e internalizei esses princípios e hoje eu sou o que sou, porque a palavra de Deus fez a diferença na minha vida. Era fogo de palha, agora é trigo. Agora se tornou um trigo e produziu muitos grãos, e fortaleceu muitas vidas. Vamos agora falar sobre entre espinhos, um tipo de ouvinte. Então, o senhor poderia fazer para nós a leitura aí? Então vamos lá. Mateus, vamos ler aqui então, o versículo 7, diz assim: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E no 22, onde Jesus comenta esta passagem, ele diz assim: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera. Certo. Então, esse tipo de ouvinte é realmente talvez assim, o mais comum. Porque aqui não fala de nenhuma força externa. Não é o diabo, mas é a visão que ele tem do mundo. Então, por isso que fala assim que os cuidados deste mundo, quer dizer, como que ele está se relacionando com o mundo, com esse sistema, a fascinação da riqueza, ou o desejo de ter coisas, e ele não consegue distinguir o que é essencial. O que é essencial realmente para a vida. Porque muitas vezes nós queremos ter muitas coisas. Quem não quer ter coisa? Eu quero ter. Você também quer ter bastante coisa. Só que aí a gente fala assim: o que é essencial? O que é indispensável?
Então, esse tipo de ouvinte é aquele que tem muitos interesses, começa a fazer muitas coisas, né? Ele não consegue distinguir o que é essencial. Porque o tempo de Deus só vai encolhendo. Não, vai encolhendo. Vai sufocando. Então, isso é até interessante, Basotti, você falar isso, porque realmente é assim, vamos dizer assim, não vai, assim, por exemplo, ele continua orando, ele continua lendo a Bíblia, ele continua indo à igreja, mas ele não se dedica, certo? Quer dizer, então ele continua com... Quer dizer, no piloto automático, digamos assim. Isso, ele entrou no piloto automático. Aquilo que antes tinha, por exemplo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quer dizer, ele perdeu essa alegria. Mas ele continua indo, né, por uma obrigação, uma questão social, tal, ele vai na igreja. De vez em quando ele ora. Ele está lá no meio do culto, mas a cabeça está lá no mundo. Isso, está realmente desligado. Quer dizer, ele continua fazendo, mas não com o mesmo entusiasmo. Por quê? Porque ele tem muito interesse. Os cuidados do mundo, né, a roda de amigos, a sociedade, enfim, tantas coisas. Não é que a gente tem que se fechar, né, se enclausurar, né, mas a ideia é a seguinte: Cristo tem que ter a prioridade na nossa vida. Isso me lembra, pastor Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sim. E nesse texto de buscar as coisas de Deus, fala: não fiqueis ansiosos acerca de coisa alguma. Quer dizer, não fiqueis ansiosos. Aí ele fala assim, quando Jesus fala para não ficar ansioso, nesse texto de Mateus, ele não fala para orar. Ele fala para abrir os olhos. E ele fala assim, olha as aves do céu, os lírios do campo. Olha, começa a observar. Quer dizer, ou seja, a pessoa que está nesse tipo de terreno, né, de espinhos, ela perdeu essa capacidade de observação. E sem saber, ela também entrou num outro tipo de piloto automático, não só na igreja, mas na vida. E ela não consegue ver beleza nenhuma na vida. Até, eu sempre lembro de um pastor que ele dizia assim, muitas vezes nós corremos a vida inteira para fazer um pé de meia, né, uma economia. Mas esquecemos de guardar o pé para pôr na meia. Né? Então, muitas vezes, assim, a pessoa corre, quando chegará o momento de usufruir daquilo que ele talvez granjeou, não vai conseguir desfrutar. E também, no outro texto, Jesus fala assim, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E perder a vida eterna. E perder a vida eterna, vai perder, né? Então, uma das coisas que, quando a gente está com Deus, a gente aprende o seguinte, ó, o bom, ele é inimigo do melhor. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Porque há caminhos que parecem ser bom, mas o fim é mau, é morte. Né? Mas Deus sempre tem um caminho melhor, o caminho excelente. Como Paulo fala, né? O caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Né? Então, nós temos que ter um único interesse, né? Que é como Marta e Maria. Né? Maria escolheu estar aos pés do Senhor. E Jesus fala que uma coisa só é necessária. Né? As demais coisas vão usufruir dessa ideia. Né? E falando Marta e Maria, me faz lembrar de um livro que eu gosto muito e acho interessante. O título dele é assim, Como ter um coração de Maria vivendo em um mundo de Marta. Quer dizer, como nós mantemos aquela ideia de estar aos pés do Senhor vivendo num mundo de ansiedade. Agora talvez eu fale uma coisa que é forte, Basotti, mas é bíblico. A Bíblia fala para não ficar ansiosos acerca de coisa alguma. Jesus fala lá, em Mateus também, para não ficar ansiosos. Ansiedade é um pecado. Porque a ansiedade é a dúvida de que Deus pode prover o que eu necessito. Será que você está duvidando? A ansiedade é uma dúvida de que Deus pode prover o que eu estou necessitando. Por isso o apóstolo fala, lance a Deus em oração, porque Ele tem cuidado de vós. Né? Pastor, nesses tempos difíceis que nós estamos atravessando agora, não só o Brasil, mas toda a humanidade, será que a gente poderia dar um descontinho para a gente nesse período de Covid aí, pelo menos, pastor? Olha,
dentro de um lado humano, psicológico, nós podemos dizer que sim, que nós somos os seres humanos, né? Agora, essa ansiedade não pode me levar a duvidar de Deus, né? Essa ansiedade não pode sufocar a graça de Deus, ela é muito maior, né? É lógico, nós temos receios, nós somos seres humanos, nós temos outras pessoas que dependem de nós, que convivem conosco, que nós amamos, né? Não somos negligentes nesse ponto, mas o que eu estou colocando é assim, que muitas vezes nós nos deixamos dominar pelo medo. Lógico, nós podemos morrer, todos nós um dia morreremos, não é uma questão de ser muito frio, muito lógico, né? Mas essa é a realidade, né? Por isso nós temos que nos preocupar não o que está acontecendo ou o que vai acontecer, mas como que está a nossa relação com Deus. Amém. A partir da nossa relação com Deus, as demais relações com os outros, com o mundo, enfim, com riquezas ou tantas coisas, né, com a questão financeira, será realmente uma coisa muito mais sábia de se lidar, né, do que tem sido, né? Então, Jesus tem que ter a prioridade nas nossas vidas. Amém. É tudo ou é nada. Né? Então, Jesus é o número 1. Podemos dizer assim, é o único. Porque se eu falo que é um, pode ter o 2. Né? Então, vamos falar, Jesus tem que ser o único na nossa vida. Né? As outras coisas são consequências. Por que, Basotti? Reino dividido não subsiste, não é isso que diz a palavra? Sim. Então, um coração dividido também não vai subsistir. Ou seja, não vai prevalecer, não vai à frente. Né? Uma outra coisa que nós vemos no livro de Tiago e podemos trazer para esse tipo de ouvinte, né, que é o entre espinhos, é o ânimo doble. Né? Pessoa vacilante, incerta, duvidosa, né? Tem uma palavra que é forte, mas leviano. Leviano no sentido assim, é uma leveza, a pessoa não tem uma consistência. Né? Eu lembro da época assim, um tempo antigo aí, os guarda-roupas, né? Era de madeira maciça, tinha consistência. Hoje tem uma leveza. Guarda-roupa você compra 2, 3 montadas, já tem que jogar fora, comprar outro. Né? Então essa superficialidade, essa leveza, né, que nós vemos hoje na vida, e essa fascinação, coisas do mundo que vão adentrando dentro de nós. E a Bíblia fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Né? Nós temos que ter a ideia, né? Por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, eu achei interessante que Paulo fala assim, Demas me desamparou. E aí, qual que é o motivo? Amou o presente século. Né? Ou seja, muitas pessoas deixaram a vida da igreja porque estão amando o presente século. Por isso fala assim, Tiago 4,18, vós que sois de ânimo dobre, limpe o vosso coração. Nós precisamos limpar o nosso coração, ter o nosso coração realmente transformado, né, pelo Senhor, porque senão nós seremos sufocados. Tem muita espiritualidade sendo sufocada, tem muitos ministérios, né, pastorais sendo sufocados, né? Tem muitos ministérios da igreja que muitas vezes são sufocados. Então por isso nós precisamos nos voltar realmente para uma nova dimensão de vida. Amém. Muito bem. Pastor, antes de eu passar para o último terreno, que são 4, já falou 3, me chamou a atenção o seguinte, em Marcos 4,7, que é a mesma passagem que nós estamos vendo aqui, Marcos praticamente repete, quando ele fala desse terreno com espinhos, o que nós vimos em Mateus. Ele diz assim, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Aí o que vem em Marcos, que não tem em Mateus, e não deu fruto. Eu estou começando a perceber, pastor, que a partir de agora a gente começa a ter uma diferença entre essa do espinho e essa que vem agora, que é o terreno fértil, que é a questão de dar fruto ou não. Então, eu estou chamando a atenção porque eu acho que a questão do fruto vai aparecer agora já um pouquinho aí nessa parábola, né, pastor? Nós vamos falar, dar uma pincelada, né, sobre a questão do fruto. Mas eu creio que sim, quando nós estudarmos a parábola da figueira, nessa parábola nós podemos dizer com mais propriedade o que significa não somente fruto, mas frutos, né, porque existem vários textos, né, que falam sobre a questão
de um cristão ser frutífero. Então nós podemos, no nosso próximo estudo da parábola da figueira, aprofundarmos esse tema, tá? Do fruto. Hoje nós vamos apenas dizer que não deu fruto e esse deu 30, 60 e 100, tá bom? A questão que fala aqui do quarto terreno, uma terra boa. Na verdade, um bom ouvinte. Até muitas vezes eu não gosto quando as pessoas falam assim, João era o discípulo amado. Como assim, se Jesus tivesse uma preferência por João? Eu entendo assim que João amava mais Jesus, ou procurava estar mais perto de Jesus. Porque Jesus mesmo, Deus como Pai, não tem filhos preferidos. Não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. Ele recebe todo mundo. Agora, você pode estar buscando mais Deus do que eu. Você pode ter mais amor a Deus do que eu. Então, muitas vezes o que acontece, então, a terra é boa no sentido assim, de uma pessoa que reconhece até os seus próprios pecados e fala, eu preciso de Deus. É uma pessoa que aprendeu a ouvir a Deus e ouvindo a Deus ele confessa o pecado, não mais esconde, ele aprende a negar-se a si mesmo, ele deixa todo o orgulho de lado. Por quê? Porque ele está disposto a aprender. Ele está tendo um coração ensinável. Então, não é que há bondade nesse terreno, é isso que nós temos que entender. A bondade vem do semeador, a bondade vem pela semente, e a partir do semeador e a partir da semente, no caso, nós vimos que no primeiro momento Deus é o semeador e a semente é a palavra, é que vai trazer transformação para o terreno. Porque sem o semeador e sem a semente não tem transformação de terreno. Os terrenos continuarão iguais, sem nenhuma mudança. Então, seria assim uma pessoa também, Basotti, que nessa terra boa ele investe tempo. Por exemplo, uma das frases que eu sempre ouvi na igreja, e até que um dia um pastor me chama a atenção nessa questão, que é assim, na vida, boa parte da história da minha caminhada na igreja, eu ouvi assim aquela ideia, então irmãos, vamos gastar um tempinho agora em oração. Você já ouviu essa? Sim, com certeza. É melhor ouvir do que ser surdo, né? Com certeza. Até que um dia eu aprendi, um pastor disse, olha, será que esse é o motivo de nós orarmos pouco na igreja? Porque se eu falo, Basotti, vamos gastar tempo? Você fala assim, estou desperdiçando meu tempo. Gastar é desperdiçar, é pôr para fora. Mas esse pastor falou assim, a oração é o maior investimento que nós podemos fazer. Não é despesa, é investimento. É investimento. Será que você e eu, nós estamos investindo em oração, em tempo com Deus, tempo de qualidade, Porque hoje se fala disso, Tempo de qualidade. Porque muitas vezes nós fazemos até as devocionais, E eu estou meio deixando de lado a palavra devocional, que eu achei ela, para mim, parece que perdeu a consistência. Eu estou chamando de meditação na palavra de Deus, porque meditação você tem que investir mais tempo. É uma forma de oração, né, pastor? Também é meditação. Sim, mas você, é uma coisa que, assim, ele traduz assim, olha, tem que ter tempo, não pode ser de qualquer jeito. E muitas vezes nós fazemos uma devocional lá, pega no cenáculo, lê o versículo bíblico ali, só lê ali no livrinho, não vai para a Bíblia, faz aquela leitura, faz aquela oraçãozinha, fecha o livrinho, e vai trabalhar, e está bem, tudo tranquilo, mas aquilo não traz a consistência. Não traz a consistência, Agora, então, a pessoa ela vai aprender a ouvir, ela vai deixar a palavra entrar no seu coração, tal. Agora, esta palavra vai traduzir em ação na vida da pessoa. Ou seja, todas as ações da pessoa vão ser transformadas. Aí começa a vir o fruto. Eu estou vendo, pastor, assim, o contraste entre o terreno anterior e esse. É como se... lá faltou tempo, aqui investe tempo. Lá não deu fruto, aqui deu fruto. É como se fosse água e vinho, digamos assim. Com certeza, Basotti. É uma mudança radical. Porque o evangelho é radical. Ele vai nas entranhas, realmente transforma o coração, transforma a mente, transforma a maneira de nós vermos, de ouvirmos. Quer dizer, é uma mudança radical. Então, isso aí tudo vai traduzir em ação. Por isso, assim, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras.
diz lá em Efésios, né? Ou seja, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, vai ser para a glória de Deus, né? Ou seja, ele sabe o que isso significa para ele ao ver a palavra. Quer dizer, a gente viu lá, né, que antes não deu atenção à palavra, tal, agora ele vê a palavra e isso faz uma diferença na vida dele. Então ele está disposto a aceitar a palavra, ele está disposto a aceitar tudo aquilo que a palavra diz que tem que ser. Ou seja, se você tem que negar a si mesmo, negue-se. Se você tem que tomar a cruz, você vai tomar a cruz. Tudo isso aí, diante da revelação, da sublimidade da glória de Deus, não é nada. Né? Da grandiosidade de Deus, não é nada. Né? Aí chega nesse terreno aqui, me fez lembrar, né, um bom terreno, é como Pedro, né? Ele sabe que ele está na presença do Senhor. Sabe quem é Deus. Tanto é que Jesus fala assim, ó, se vocês quiserem me deixar, também podem me deixar. Quer dizer, eu não faço questão, porque muitas pessoas estavam deixando Jesus, não queriam mais seguir Jesus, porque já não tinha mais multiplicação de pães, não tinha milagre. Quer dizer, tem um momento que teve uma certa sequidão, vamos dizer assim, no ministério de Jesus. Por quê? Porque ele está querendo ter um tipo, uma qualidade de discípulo. Ele não quer espectadores, ele quer pessoas que cooperem com ele. Né? Ele não quer fã, ele quer seguidores, né, que possam estar com ele em todos os momentos. Então, aí Pedro fala assim, Senhor, para onde nós iremos? Ou para quem nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Né? Então, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Né? Ele é o pão vivo. É interessante isso, porque... Então, são duas expressões, pão da vida e pão vivo. Né? Então, eu tenho que ter esses dois pães na minha vida. Ou seja, primeiro, o pão da vida, que vai me nutrir para a minha caminhada. Eu sou nutrido pelo pão da vida. Mas eu tenho vida pelo pão vivo. Então, eu tenho que ter vida através do pão vivo, que é Cristo, e ser nutrido diariamente nesta vida. Né? Então eu tenho que comer do pão vivo e ser nutrido pelo pão da vida diariamente. Né? Bebendo desta água da vida diariamente. Quer dizer, lembre-se, né? Comer pão, tomar água é coisa que nós fazemos diariamente. Né? Ou seja, nós nos alimentamos diariamente. Né? Então nós precisamos ouvir a palavra. Né? Agora, eu comentava com você, né, Mazotti, que isso não é só para os ouvintes, isso também é para nós como pregadores. Porque muitas vezes eu sou um pregador que estou com uma palavra à beira do caminho. Ou eu sou um pregador que estou num solo rochoso. Ou seja, as minhas mensagens são superficiais. E muitas vezes eu sou sufocado também por questões, né, da vida, do mundo, enfim e tal. Mas o Senhor nos chama a todos para sermos uma terra boa. Né? Eu não posso realmente ficar com a minha mente dividida. Eu tenho que focar no Senhor. Né? E aqui então nós vemos que a semente é a palavra de Deus. Então, como nós já comentamos, não tem problema com a palavra de Deus. Para a gente estar fazendo um fechamento, um encerramento, eu fiquei pensando assim, fala assim que vai frutificar. Nós não vamos falar de frutos e tal, né? Nós vamos, no próximo estudo sobre a parábola da figueira, como eu disse, entrar com mais detalhe na questão do fruto. Mas me chama a atenção, assim, 30, 60 e 100. Se você pode ter 100, você se contentaria com 30? Não. Eu faço essa pergunta, né, para quem está nos ouvindo. Se você pode produzir 30, 60, 100, nossa opção tem que ser para fazer o máximo possível para Deus. Né? Porque eu creio que assim tem que ser, né? O melhor para Deus. Verdade. Pastor, já encerrando, eu tenho uma colocação para fazer aqui. Eu vejo assim, nós estamos vivendo um momento muito especial hoje. Com essa pandemia, as pessoas estão preocupadas em termos de saúde, a parte financeira também. Então isso eu vejo assim que não deixa de ser uma forma assim também do mundo, né? Nos cercar, quer dizer, a preocupação. Quem que não está preocupado hoje com tudo isso que nós estamos atravessando hoje? Então eu queria que o pastor, já encerrando, respondesse, deixasse para o telespectador uma mensagem, como é que o senhor vê hoje, como é que nós vamos enfrentar. Quer dizer,
como nós vivemos essa pandemia que está nos sofocando. Estamos deixando ansiosos. Eu sei que o pastor falou que isso é um pecado, mas estamos ansiosos, reconhecemos isso. Isso está sendo uma espécie assim de espinho que está nos sufocando a nossa espiritualidade. Então, qual a mensagem que o pastor tem para o nosso telespectador que está atravessando essa fase difícil? Olha, realmente, como eu te disse, não vamos dizer que não é uma coisa significativa, é uma coisa que nos preocupa realmente. Mas eu tenho a convicção de que Deus é maior do que todas as coisas. Amém. A Bíblia diz assim que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio que nada acontece sem a permissão de Deus. Não estou dizendo que essa pandemia aí é um castigo de Deus, uma praga de Deus. Não, não é isso. Mas todas as coisas acontecem com a permissão de Deus. Tá? Não da vontade de Deus, mas dentro da permissão de Deus. Ou seja, Deus continua na história. Eu não posso perder isso de vista, Basotti, que Deus continua na história. Né? E o Deus que começou a boa obra em nós, Ele há de aperfeiçoar. Né? E para nós, como cristãos, já na época de Constantino, quando a igreja vai se tornar oficial, houve uma praga muito grande, uma mortalidade muito grande. E os cristãos, eles fizeram a diferença porque eles não temiam mais a própria vida. Porque para nós o morrer é lucro, nós já temos certeza da salvação. E esses cristãos da época do Império Romano começaram a ajudar aquelas pessoas que estavam marginalizadas, iriam morrer ali, eles começaram a cuidar, começaram a levar alimentos, começaram a se envolver com as pessoas. Né? Então, realmente não é fácil hoje, mas nós temos que nos apegar com Deus. Como diz a canção, segura na mão de Deus e vai. Mas eu queria alertar você. Hoje, lógico, toda vida é importante. Toda vida é importante. Há um poema que diz assim, que por quem os sinos dobram? Dorme por mim, por você, por todos nós. Ou seja, uma morte faz diferença. Mas eu queria, nesse tempo de pandemia também, dizer para você assim, você sabia que 350 mil pessoas cometem suicídio no mundo? Você sabia que mais ou menos 14 milhões de abortos são feitos no mundo? Por ano. Isso por ano. Por ano. Ou seja, mais ou menos 25 milhões de pessoas vão morrer esse ano, mais ou menos 40 e poucos mil vão nascer, e assim vai continuar a caminhada até o Senhor voltar. Ou seja, nós não podemos, temos que nos cuidar, mas o cristão não pode ter medo da morte, porque a morte não nos mata. Amém. Porque quem crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Então é uma palavra de esperança. Vamos nos apegar com a palavra de Deus, com a Bíblia, com essa boa semente. E assim nós continuaremos caminhando. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor, por tudo aquilo que o senhor dividiu conosco aqui. Aos nossos telespectadores, então, que na próxima semana estaremos aqui vendo o que são esses frutos. Então. Isso, parábola da figueira. Vai lendo lá.